Nesse vídeo apresentarei como realizar o teste T-Student pareado e Wilcoxon no programa IBM SPSS. Então fica com a gente e bora pro vídeo. Olá, agora vamos iniciar uma resolução prática no programa IBM SPSS para o seguinte problema. Um profissional de educação física realizou uma intervenção com exercícios físicos em um grupo de indivíduos por 10 semanas. Foi realizada uma avaliação física no momento pré e outra no período pós-intervenção. As variáveis analisadas foram peso, pressão arterial sistólica e glicemia. E a pergunta é: o treinamento físico de 10 semanas gerou diferença estatística nas variáveis deste grupo de indivíduos? Então vamos para a solução prática agora no programa IBM SPSS. Agora estamos no programa IBM SPSS e eu vou apresentar como fazer a comparação de medidas repetidas e medidas pareadas em 2 períodos. E lembrando também, para você que não sabe tabular os dados no programa IBM SPSS ou não sabe exportar os arquivos tabulados do Excel para este programa, acompanhe o nosso vídeo de medidas repetidas do Excel para o SPSS na nossa plataforma do YouTube. Vocês podem verificar que aqui estão os valores das variáveis no grupo analisado, que são peso inicial, ou seja, para a intervenção, peso final, pressão arterial sistólica inicial, pressão arterial sistólica final, glicemia inicial e glicemia final. Importante notar que antes de nós escolhermos o teste correto para fazer a verificação do teste de medidas repetidas e teste de medidas pareadas, nós devemos antes saber se esses dados têm uma distribuição normal ou têm uma distribuição não normal. Para isso, precisamos realizar um teste de normalidade, que ele verifica justamente essa distribuição dos dados. Será que elas são muito distintas ou essa variação ela é considerada como normal? E a partir da resposta desse teste de normalidade, nós vamos entender se nós vamos utilizar um teste específico ou outro para a verificação correta dessa comparação de dados de medidas repetidas em 2 períodos. Então, para verificar o teste de normalidade, vamos para o seguinte passo. Você vai clicar em analisar estatísticas descritivas e vai clicar nessa partezinha chamada explorar. Abrindo essa aba explorar, você vai inicialmente colocar todas as variáveis dentro dessa abazinha aqui de lista dependente. Então basta você clicar na setinha, clica e vai colocando todos de um por um nessa base. Depois que você selecionar todas, você vai clicar em diagramas e vai acionar o teste de normalidade, clicando aqui. E aí, após isso, você vai clicar em continuar e ok. Bom, a partir daqui vai aparecer uma série de tabelas e você vai atentar para o teste de normalidade, para a gente entender se esses dados tinham distribuição normal ou não. Essa primeira tabela aqui é a descrição dos dados, nós temos média, mediana, desvio padrão, valores máximos e mínimos, enfim. Mas nós vamos atentar para cá. Aqui nós temos 2 testes de normalidade, o teste Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. O teste Kolmogorov-Smirnov, normalmente ele é utilizado para amostras maiores de 30, tá? E o nosso, no caso, nós tivemos aqui 40 indivíduos participantes. Então, essa já poderia ser utilizada. Shapiro-Wilk pode ser utilizada para tanto amostras menores como maiores. Aí, se você quiser utilizar com amostras menores do que 30, Kolmogorov-Smirnov não é recomendado. E aqui são os resultados. O SIG é o valor estatístico. Ele quer dizer o quê? Se essas amostras foram consideradas normais ou a distribuição foi considerada não normal, tá? Ou seja, a gente pode chamar também esse resultado de amostras paramétricas ou não paramétricas. As paramétricas são as amostras com distribuição normal e as não paramétricas são respostas com distribuição não normal. E nós vamos adotar para o nosso estudo o teste de Kolmogorov-Smirnov. Aqui vocês vão verificar o resultado desse teste de normalidade para cada variável, peso inicial, peso final, enfim, todos que estão aqui presentes. E como é que a gente consegue traduzir esses resultados? A hipótese nula do teste de normalidade é que os dados têm uma distribuição normal. E a hipótese alternativa quer dizer que os dados não têm distribuição normal, ou seja, são dados não paramétricos. Caso os dados tenham distribuição normal, nós temos que utilizar o teste T-pareado, T-Student pareado. Já se os dados não tiverem distribuição normal, ou seja, sejam dados não paramétricos, nós devemos utilizar o teste de Wilcoxon. Então, a gente pode verificar
que peso inicial e peso final foram considerados dados com distribuição não normal, porque o valor foi menor do que 0,05. Já a pressão sistólica inicial ela foi considerada normal e a pressão sistólica final não foi considerada normal, e glicemia inicial e glicemia final foram consideradas como normais. É importante destacar que para os testes, os dados com distribuição normal vão ser utilizados o teste T, como eu falei há pouco. E as variáveis que tiveram resultados de normalidade, como não normais, ou seja, dados não paramétricos, será utilizado o teste de Wilcoxon. Mas aqui na pressão arterial sistólica, nós temos uma diferença. Um dado foi considerado normal, apesar de ter uma tendência a ser não normal, e o outro foi considerado não normal, ou seja, não paramétrico. E aí, professor, o que a gente vai fazer nesse caso? Se um foi normal e o outro não foi normal, qual o teste que nós utilizamos? Toda vez que um for normal, tiver distribuição normal, e a outra que for comparada não tiver distribuição normal, nós vamos fazer o teste não paramétrico, que no caso aqui vai ser o teste de Wilcoxon. Então vamos para a seguinte formatação. Eu vou iniciar com o teste de T-Student para verificar a glicemia inicial e final. Então nós vamos clicar em analisar, comparar médias, comparar teste T de amostras em pares. No caso aqui, nós vamos colocar apenas a comparação da glicemia inicial e final, porque elas são dados paramétricos. E esse teste é um teste paramétrico de comparação de duas variáveis de medidas repetidas. Então vamos lá. Glicemia inicial, glicemia final, bem simples. Você vai colocar aqui em OK e ele já vai dar os resultados. O que nós temos aqui inicialmente? Temos os dados de média, o número de participantes, que são 40 no início, 40 no final, são os mesmos participantes, de forma repetida, em dois momentos distintos. Nós temos aqui o desvio padrão, média e desvio padrão. Aqui nós temos o erro médio. E nessa terceira aba nós temos o teste T, que é representado pela essa parte chamada SIG, tá? De significância. O valor foi menor do que 0,05, ou seja, quer dizer que houve uma diferença entre o período inicial e o período final de forma estatística. Isso quer dizer o quê? Quando esse valor é abaixo de 0,05, quer dizer que houve uma diferença estatisticamente significativa entre o período inicial com o período final. Agora eu vou retomar para os nossos resultados que apareceram inicialmente, vou fazer o teste não paramétricos de medidas repetidas. Então você vai clicar em analisar, testes não paramétricos, você vai aqui em caixas de diálogo e duas amostras relacionadas. Então vai aparecer essa abazinha e nós vamos agora fazer as comparações. Então vou colocar aqui peso inicial, peso final. Ambos foram considerados com distribuição não normal, ou seja, são testes não paramétricos. Logo após vou colocar a pressão arterial sistólica inicial, comparando com a pressão arterial sistólica final. O teste já está pré-selecionado, que é o teste de Wilcoxon, e vamos dar OK e entender os resultados. Essa primeira tabela, pessoal, vai demonstrar os dados descritivos desses participantes. Então aqui nós temos o número de participantes, no caso 40 para cada variável. Aqui é a média, desvio padrão, valores máximos, valores mínimos. E nós temos a mediana e os quartis. E uma dica para vocês, pessoal. Normalmente nós apresentamos os dados de distribuição não normal através das medianas e dos quartis. Já os dados de distribuição normal nós apresentamos através de média e desvio padrão. E o resultado disso, ou seja, a gente quer saber se o período pós-intervenção houve alguma diferença na média desse grupo comparado com o período pré-intervenção. Então vamos lá entender o que é que houve. E aqui é o resultado, essa última tabelinha, e a gente vai entender aqui que houve o valor no SIG para ambos os casos, ou seja, tanto para o peso inicial versus peso final, com pressão sistólica final versus pressão sistólica inicial, houveram diferenças estatisticamente significativas. A nossa pergunta que era saber se aquela intervenção de 10 semanas nesse grupo de indivíduos proporcionou diferentes estatísticas nessas variáveis foi verdadeira. Pessoal, então espero que tenham gostado da dica e no próximo vídeo eu vou apresentar como vocês podem deixar esses dados esteticamente apresentáveis na seção de resultados do seu artigo científico, da sua monografia. Então um grande abraço e até a próxima.